Jesus disse que ele é a videira verdadeira e Deus é o lavrador. Vamos lá para entender um pouquinho melhor esse texto? Eu aqui, Liz Calabrese, e aqui juntinho, Denise Benatti. É contigo, Denise. Deus abençoe. Obrigada, irmã, por mais esse estudo. Amém. A ajuda de Deus, como a irmã iniciou, só de falar já o coração fica quentinho somente com essa informação. Imagina aqui a gente, só verso, quanto a gente tem para aprender do que foi passado. Em que, né? O que estava acontecendo aqui quando Jesus deu essa afirmação? Imagina só. Vamos voltar um pouquinho? A gente está aqui no João, Evangelho de João, capítulo 15. Esse é o estudo de hoje. Aqui o título é Continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes. Só que é uma continuação das últimas instruções, irmã. Vamos voltar então? Como é que começa as instruções? Capítulo 15, eu vou no 14 aqui, não tem subtítulo. Mas eu vou então para o próximo, para o capítulo 13, tem aqui as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Deixa eu voltar para ver o que está acontecendo aqui no capítulo 13, que já começou as instruções aos discípulos. Capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. E Jesus, logo em seguida, no verso 21, ele prediz que Judas o há de trair. Estavam na festa da Páscoa, a última Páscoa. E o que Jesus faz antes de começar no capítulo 18 o seu sofrimento, quando Jesus é preso no Getsemane, para o início do seu sofrimento, da sua crucificação. Então, olha que beleza é o estudo de hoje. No capítulo 13, o que nós vemos? As últimas instruções de Jesus aos discípulos. No 14, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. No 15, é continuação das últimas instruções aos discípulos, que a gente vai estudar hoje. Lá no 16, 16, 15, 16, continuação das últimas instruções aos discípulos. E no 17, Jesus instruiu os discípulos antes dele, né, morrer por nós na cruz. O que ele faz antes disso? Oração de Jesus aos discípulos. Então, dentro dessas instruções que é o nosso estudo hoje. Jesus, depois de instruções aos discípulos, só no título do 17, depois de todas as instruções, quantos capítulos? 13, 14, 15, 16. 4 capítulos de instruções. No 17, Jesus ora por aqueles que ele instruiu. Numa belíssima Linda! oração. E que oração linda! Linda! Um dia talvez teremos o estudo dessa oração, hein? Quem sabe? Né? Porque imagina a oração de Jesus a esses discípulos que ele tanto instruiu, que ele tanto amou, que a gente vai ver aqui nesse capítulo 15. E nesse capítulo 15, vamos começar a leitura, que vamos ver o que a gente tem para tirar dessa videira. Título: Continuação das últimas instruções aos discípulos, a união íntima entre Jesus e os crentes. O que a gente já tira daqui? A gente já teve podcast de Jesus falando com fariseu, escriba, herodiano, né? Pessoas que contra Jesus, contra.
A gente faz estudo de muitas parábolas, existe muitas parábolas na Bíblia, que é Jesus falando do quê? Para uma grande multidão, fazendo milagres para uma grande multidão, né? Como, vamos pensar aqui, o milagre do pão e do peixe, aquela grande multidão ouvindo Jesus. E o que aconteceu logo depois? A multidão não era discípulo. Quando acabou o pão e o peixe. Só que aqui, por isso que a gente tem que, quando vai estudar um capítulo, a gente, para iniciar assim, um melhor entendimento, a gente entender aqui que ele não está falando para fariseu, ele não está falando para quem está contra ele. Ele não está falando para uma multidão que, olha, legal ali, Jesus, ele é muito inteligente, um rabino inteligente. Vamos ouvir o que ele tem para falar? Ele faz milagre, olha que maravilhoso! Ih, Hosana nas alturas! Não, ele não está falando para quem fala Hosana nas alturas, mas ele que está falando para discípulo. Discípulo. Ele está falando para quem já está, ó, íntimo dele. É para esses que ele está falando. Então, a gente vai entender esse texto de uma maneira diferente. Porque a primeira coisa que a gente tem em mente, que tudo que a gente vai estudar aqui hoje, ele está falando para quem é íntimo dele, ama ele, quer estar junto com ele, já é discípulo. Assim como eu e você. Sim, eu e você, discípulas de Jesus. Então, isso já muda muito o entendimento do texto. É isso que a gente tem que ter em mente. Agora, olha só para quem Jesus está falando. Né? Se a gente for pensar nos estudos passados que a gente teve, né? Nossa, esse é diretamente para quem segue ele. E o que Jesus tem de, nesse capítulo 15, nessa continuação de instruções, que ele tem a dizer? Vamos ver o primeiro verso. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, o lavrador atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Só desses dois versinhos tem tanto a entender. Tem tanto a entender esses dois versos. Primeiro, ele fala aqui, primeira frase, eu sou a videira verdadeira. Se tem a verdadeira, os discípulos estavam lá ouvindo. Por que Jesus ia usar a videira? Tem vários motivos para ele usar a videira. Mas os discípulos ouviram a verdadeira, porque os discípulos já tinham em mente o que era a videira. Quem era a videira antes? Lá no Antigo Testamento, a videira era uma metáfora muito usada para representar o povo de Israel. Então, a videira, os discípulos estavam, a videira é o povo de Israel. Não, Jesus, eles ouviram de Jesus, eu sou a videira verdadeira. Então, olha o impacto que já tem só essa frase para os discípulos que estavam ouvindo ali. E, ou seja, né, Israel era a videira, mas a gente vai ler aqui em alguns versinhos que eu separei aqui para a gente ler, né, irmã Lise? Que essa videira falhou em dar fruto, falhou em dar justiça, santidade e fidelidade. Vamos ler primeiro Salmo 80, a partir do verso 8. Nós não vamos ler ele todo, porque o Salmo 80 é do verso 8 ao 18, o salmista fazendo uma oração a Deus pela videira. Então, vamos ver aqui qual é o caso dessa videira. Esse eu vou ler, irmã Lise, porque ele, como é grande, né? Eu vou ler só alguns versinhos, mas quem quiser ler, ou lê o Salmo 80 inteiro, mas fala bastante da videira do verso 8 ao 18. Só o título do Salmo 80. O profeta suplica a Deus, ele faz uma oração a Deus. Para quê? Que livre a sua vinha dos que a destroem. Quem é a vinha? A partir do verso 8 do Salmo 80. Ah, Senhor, você trouxeste uma vinha do Egito. Quem trouxe Israel? Lançaste fora as nações e a plantaste. Daí ele vem aqui no verso 9, 10. Ah, plantou tão bem essa videira. No verso 11,
Ah, o Senhor estendeu ela à margem do mar, até os ramos do rio. Oh, que maravilha, Senhor. No verso 13, Senhor, mas por que então o javali da selva devasta? E as feras do campo a devoram? Ah, Senhor, por que porco selvagem está aqui tanto atrapalhando? Ele, metáfora para os inimigos de Israel, né? Então, uma oração, nossa, aqui a gente já vê que não é Jesus, né, irmã? Os inimigos não tinham nenhum poder contra Jesus. Então, sobre a história de Jesus aqui, a gente já vê que não tem a ver com a história de Jesus Cristo. Aqui no verso 14, ó Deus dos exércitos, volte a nós, te rogamos. Atende aí dos céus, vê a sua vinha. Então, uma oração à videira. Depois vem aqui o verso 15. Falar, ó, a sua videira que o Senhor plantou está queimada pelo fogo, aqui no 16. Está cortada. É uma grande oração pela videira que era Israel, o povo de Deus que libertou do Egito. Vamos agora em Isaías. É muito importante a gente entender o que os discípulos entendiam pela videira. Até então eles achavam que o povo de Israel era a videira. E Deus queria isso mesmo, que eles fossem a videira das nações. Porém, vamos ver aonde fala dessa videira em alguns trechos da Bíblia, tem até mais. Isaías 5, de 1 a 7. Isaías capítulo 5, verso 1 ao 7. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da tua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uva bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Acredita que... Por que será que Deus escolheu uma videira e não outra planta, né? Não outra árvore frutífera, para representar tanto um povo quanto o próprio Jesus Cristo. Essa é a questão que fala aqui, né? Final do verso 2. Depois de tudo que Deus fez, ele esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, uvas amargas, não serve para nada. Então, irmão, uma vez eu visitei uma vinícola e eu não sabia até aquela visita, né? Faz muitos anos que foi isso, faz muitos anos. Então, até então, eu não sabia que toda aquela plantação que a gente vê naquele suporte e aquelas uvas vinha de uma videira. Tipo, já estava lá há 200 anos, coisa de geração de família. E dava para ver bem longe. E a pessoa me explicou que era tudo da mesma videira. Eu não sei, irmão, mas eu não entendia nada de videira. E daí ele explicou também uma outra coisa que ficou na minha cabeça. E principalmente veio na minha cabeça quando eu li isso aqui. Primeiro, que a gente canta aquele hino 399, né? É uma videira e vai dando os ramos, e vai enxertando, e vai podando para dar novos frutos. Se eu estiver falando alguma coisa, irmã, sobre mais de videira, aí me complementa, irmã, que eu sou ruim de entender de planta, a irmã entende mais. Eu só veio assim, quando eu fui lá e ele explicou. Ele falou assim, que às vezes
né? Porque ela tinha uma grande plantação, caía semente, às vezes, em outros lugares. E essa uva que crescia sem suporte, ela precisa, a videira é uma que precisa do trabalho humano, né? Ela precisa de algo para sustentar. Ela tem que ser tutorada. Ela precisa de cabos para levá-la adiante. Então, nós chamamos isso de tutor. É algo que conduz ela. Ah, ó, nem sabia isso. Eu já estou falando suporte, por isso aí me ajuda. Daí, ele falou assim, que quando assim acontecia de nascer algum pezinho sem essa... Fala de novo, tutor. Tutor. O Tutor, guia, sem estar ali, porque ela precisa de sustentação. sustentação, Sem né? essa sustentação, sem esse tutor, sem esse guia, estou dizendo do plantês que eu conheço. A gente não é agricultora, né, irmã? Mas ele falou assim que as uvas ficavam ruins. Não dava para consumo. Ficavam amargas, não dava para comer. Então, porque precisava de alguém dando sustentação correta para essa plantação que vinha da videira. Então, quer dizer, o que a gente tira daqui, né? Israel não estava se apoiando a Deus, estava se apoiando a si próprio, que é o que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver, acho que foi em Jeremias ou Oséias. Vamos ler primeiro o que Jeremias está falando dessa videira. Jeremias 2, verso 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha. Vide estranha. Então foram dando ramos de um ensinamento de outros deuses. É isso que está dizendo aqui. E o que faz vir essa vida estranha, irmã? Está em Oséias, capítulo 10, do verso 1 ao 2. Vamos ver o que Deus fala mais quando a gente se pega em vida estranha. O que significa isso? O que significa isso ser pego? Quando a gente não está com Deus, não está, né, dependente de Deus, não está deixando a vida da gente aos cuidados desse Deus. Oséias 10, do verso 1 ao 2. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. É isso que acontece, né? Olha só, não está na vide verdadeira, significa o quê aqui? Ah, Israel é uma vide frondosa, mas o fruto é de si mesmo, é de si próprio, não tá na videira verdadeira que Deus plantou, está em videira estranha. Por quê? O que é o fruto que essa videira está dando? Conforme a abundância do seu fruto, assim, o que da videira estranha saiu? Qual foi o fruto da videira estranha? Multiplicou altares, conforme a terra, e fizeram as suas estátuas, fizeram coisas de si próprio. Porque é muito interessante, né, irmã? Quando a gente faz uma estátua e adora essa estátua, a gente está adorando a estátua? Está adorando assim próprio, porque é o trabalho humano. É uma pessoa que fez. Então a gente está adorando o resultado do trabalho humano, nada divino. Adorando a si mesmo. Por isso está falando aqui, né? A si próprio construiu o quê? Altares, estátuas, não estavam em videira estranha. Então, o que a gente tira de lição, irmã, de tudo isso aqui que a gente leu? O que Israel, a gente vai até entender melhor, mas o que Israel não conseguiu cumprir, Jesus, acho que todo mundo aqui sabe da história de Jesus, né? Ah, Jesus cumpriu plenamente, porque o filho obediente frutifica para Deus. A gente vai entender melhor isso daí. Antes,
estar em Israel significava pertencer ao povo de Deus. Ah, eu sou de Israel, eu pertenço ao povo de Deus. Antes era isso. Agora não. Agora está em Cristo, ele é a videira verdadeira. Então, quem está escrito é o povo de Deus. E comparado, né? A gente enxertado, Jesus faz a comparação. Quem está em mim é os ramos enxertados da videira verdadeira que sou eu. Então, é como a gente já estudou, né? Que está lá em Hebreus. Israel era a sombra, Cristo a realização da promessa. Vamos continuar lendo, que ainda tem mais a gente aprender nesse João 15, só nesses 2 versinhos. Vamos lá, deixa eu de novo na minha Bíblia aqui achar João 15. Então, vou ler de novo, porque agora ficou claro, irmã, como é que só essa primeira frase? Eu sou a videira verdadeira. Agora a gente entende bem melhor essa primeira frase, o porquê ele falou isso. O que os discípulos pensaram quando ele falou isso? Nossa, não é ele, não é a gente, não é o povo, desde lá de atrás, dos profetas, não. Salmos. Ai, ai. E o meu pai é o lavrador, é meu pai que cuida. Quem está em mim é meu pai que cuida. Olha só. E toda vara, discípulos, como eu disse lá no começo, toda vara que está em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, olha aqui, esse versinho é polêmico, dá tanta polêmica, o que tem de vídeo, porque é um tema teológico, irmã, não digo nem de polêmica, é duas vertentes que tem de entendimento, uma é da predestinação e outra é do livre-arbítrio. Então, existe a discussão assim, quem está na videira, quem é salvo, quem é discípulo, quem aceitou Jesus, quem está aqui com ele, igual Jesus estava falando aqui para os 12. Estava falando para eles que acompanhou eles há 3 anos, que viu milagres, que criam em Jesus, que eram realmente seus discípulos. E ele está falando aqui, né, que toda vara que está em mim. Ele não está falando da multidão que ouviu. Ele não está falando daquele que comeu o pão, que viu o milagre, mas saiu. Não, ele está falando que a vara que está em mim. Só que daí o lavrador, que é o pai, ele vai lá e olha para aquela vara lá e aquela vara não está dando fruto. E ele está falando aqui que o lavrador vai lá e atira. E aqui vem uma outra informação também que é muito interessante. A vara que está dando fruto, o lavrador falou, oh, maravilha, você é maravilhosa, vai ficar aí, ó, sossegadinha. Vou até andar, que você está dando fruto, não preciso mais me preocupar com você. Você está dando fruto, vou cuidar das demais. Você está perfeita. Não, ele está falando aqui o quê? Ele limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto? Então, esse lavrador aí, ele não se contenta com pouca coisa, não. E daí vem uma outra questão, né? Às vezes, porque podar, mano, limpar uma planta, podar, ela tá lá linda, tá dando fruto. E só que é cortado, é feito assim como é que eu posso dizer? Não é um machucado, mas é feito... A planta ali, ela, que eu saiba, ela não se sente bem, né, irmã? Ela não gosta de perder da poda, do corte. Então, mas ao mesmo tempo, essa planta, vamos trazer para essa videira aqui. Como nós já falamos, eu sou do plantês, eu conheço de planta, mas assim, eu não trabalho especificamente com a videira. Mas o que acontece, principalmente agora, mês de agosto? Mês de agosto, quem tem um pé de uva já podou os galhos de uva. E tem vários países, é até bonito de ver isso, poda os galhos e aqueles que têm brotinho, alguma coisa assim, esses galhos eles são depositados em uma praça, embaixo de um banco, para quem quiser pegar um galho daquele ali e usufruir, fazer uma planta nova com ela. Aqui, no que Jesus está trazendo, ele está trazendo o exemplo dessa videira. E ele é essa videira, e os discípulos que estão nele
precisa dar fruto, porque senão acontecerá igual a videira. A videira planta ali. O que tem essa videira planta? Ela deu os frutos, estava lá bonita, só que o que acontece? Aquele galho que não tem nenhum broto nele, aquele ali é cortado. Fica nela aquele que continuou dando fruto, mas que ele tem um brotinho surgindo ali, microfolhinhas. E é até bonito de ver isso. Então, é a certeza de que com essa poda de limpeza total, essa frutífera aqui, ela dará muito mais fruto. Então, Jesus está trazendo esse exemplo do que era aqui, da Sim, videira mesmo e ele. Então, por isso que tem muito essas vertentes dos dois caminhos aí. Então, nós lendo a Bíblia, agora cada um que estiver assistindo, presta ainda mais atenção, porque caminho é que você está sendo conduzido. Olha a videira verdadeira. sim, sim, sim. Esse é um capítulo assim que eu tive até que aprender um pouco sobre plantas, né, irmã? Eu já não sou da plantação, irmã, das plantas, não. Eu gosto mais de mexer com animais. Agora com jardim, com plantação, nunca foi assim a minha preferência. Mas tá aí a pessoa que é das plantas para explicar melhor. Porque é isso mesmo, Jesus usou um exemplo realmente do que acontece para ficar claro. Ele usava realmente, era isso que Jesus usava, uma coisa que existe para entender as coisas do céu. Só que a gente às vezes fala, né? Fala não, a gente pensa, né, irmã? Nossa, eu tô provado, tô aqui. Como é que será que essa limpa, né, irmã? Essa limpeza total aí? O que é essa poda? Às vezes é a prova, é pra gente aprender, né, irmã? É pra gente aprender tanta coisa nessa poda. E muitas vezes a gente pensa assim, né, que nesse momento, fala assim, nossa, eu tô dando tanto fruto, tô sofrendo tanto, tô aqui, né, servindo a Deus, tô aqui, tô dando fruto. Mas olha como é importante esse versinho, pequeno versinho, irmã, porque se o lavrador, ele tá podando, no momento da poda, o lavrador tá perto ou tá longe? Tá pertinho ali, né, irmã? Junto, tá junto. Tá junto. Até hoje. Sentimento, né? É, No momento que eu tô sendo aqui limpada, podada, para me dar mais fruto ainda. Olha, é um Deus que quer da gente muita coisa, que ele cuida, e no momento difícil a gente pode ter essa certeza. Olha uma certeza que já dá aqui esse versinho. No momento difícil é aquele que o lavrador tá com você, ele tá mais próximo. é. Essa daqui é uma esperança. Nesse versinho tem essa esperança que, ó, já muda a mentalidade aí de muita gente, que é o sentimento humano, né? A gente pensa, meu Deus, eu tô aqui dando fruto, tô passando por isso. Como é isso? Ah, é porque ele quer que você dê mais fruto e ele tá nesse momento. Agora a sua oração fica mais forte. Que você tem a esperança por esse versinho que ele tá pertinho de você. Com certeza. E que versinho com tanta coisa pra gente tirar, né, irmã? E agora a gente tá falando de fruto. Não estamos falando de fruto? Não tem como a gente passar sem fazer aquele famoso ampliando conhecimento. Como é? Agregando conhecimento. Agregando conhecimento da irmã Lizzie. Porque, às vezes, a gente fala muito de dons e de frutos. São a mesma coisa? Vamos agregar conhecimento, porque aqui a gente falando tem que dar fruto, quem não dá fruto. O importante aqui também é a gente pensar, quem sou eu nessa videira de Jesus Cristo? Quem sou eu nessa videira? Tô dando fruto? Ou tô apta aqui para dar frutos, aguentar a poda do Senhor, para dar mais frutos? Então, por isso que é muito importante a gente saber aqui o que é fruto, o que é dom. Vamos ver qual que é a diferença. Agregando conhecimento. Vamos lá. Amo agregar conhecimento. Ai, vamos lá. Então, a gente fala muito, igual eu falei, né? A gente fala de dons do Espírito e a gente fala de frutos do Espírito, mas são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Embora o quê? Os dois venham do Espírito Santo. Mas, vamos lá. Dons. Dons, irmã, a gente lê lá em 1 Coríntios. Não precisamos ler, vamos só. Mas as irmãs se lê exatamente o que a gente vai falar aqui.
Em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 até o 11, está falando desses dons. Porém, a Bíblia inteira fala. Tanto que lá o primeiro dom foi de escultor, com as mãos, que Deus deu pelo Espírito, lá no começo de Gênesis. Mas, o que são dons? Dons são as capacidades espirituais que Deus dá para quê? Para a gente trabalhar para a igreja, trabalhar para o evangelho. E o quê? E o serviço para o próximo. Então, esses dons têm finalidade do quê? De servir, de ensinar, de edificar uns aos outros, a igreja, de consolar, de manifestar o poder de Deus. Quantos dons, né, irmã? De curar, de quantos dons que a gente vê falar na Bíblia, que a gente já viu, quantos dons nós já temos o nosso, porém, o dom, a gente pode ter só um. E glória a Deus. A gente, né, tem que granjear porque Deus dá conforme Ele quer, Ele capacita conforme Ele quer, para a gente servir e edificar a igreja. Né? Vamos lá, ó, vamos pensar em alguns dons: profecia, ensinar, curar, administrar a igreja, a manutenção da igreja. Uma pessoa que gosta das coisas limpas, não é todo mundo que tem senso de limpeza, irmã, e organização. Não. Não é todo mundo. Isso daí é dom de Deus, a gente ver as coisas bonitas, gostar das coisas organizadas, limpas, gostar de cuidar, de ter zelo, é dom de Deus, né? Nisso tudo, interpretação é dom, porque só pela gente é muito difícil. As línguas, é um dom, a língua, né? O dom de línguas, sabedoria, discernimento. Então, e tem muito mais da Bíblia aí, se for lembrando, tem muito mais que que a Bíblia diz. Então, vamos lá. O dom é dado conforme a vontade de Deus, pelo Espírito Santo. Nem todo mundo recebe o mesmo dom. Não tem nenhum maior nem pior do que o outro. Todo dom precisa, é tudo um corpo só, né, irmã? O que seria? A gente até estudou lá no corpo. É para isso que os dons servem também. Tem a ver lá com a igreja ser o corpo de Cristo. Então, tá ligado a ministério aqui na terra e serviços. E o fruto? Eu posso ter só um? É Deus que me dá o fruto? Não, é diferente. O fruto é o quê? É o resultado de estar lá na videira. É o resultado de ser transformado por Cristo. Então, ele é o resultado da ação do Espírito Santo em mim, na vida daquele que crê. A gente não tem que ser transformado, mostrar Jesus pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, para que existe? Por que eu preciso dar fruto? Porque eu vou mostrar o que Cristo fez em mim, a natureza de Cristo nas minhas atitudes, com as pessoas, nos relacionamentos. Eu vou mostrar Cristo em mim. E a diferença... os frutos, a gente quase toda vez a gente fala do tal do Gálatas, né, irmã? O Gálatas 5. Quase toda vez. Vamos ler só porque uma coisa é muito importante, irmã, em Gálatas 5, 22, 23. Eu gosto de ler a Bíblia porque aqui tem uma informação que eu nunca comentei. Nesse Gálatas ainda tem uma coisinha para a gente ver aqui que a gente vai ver a diferença. Gálatas 5, 22, 23. Eu acho que, por enquanto, dos podcasts, é o versículo mais lido. Vai explicar muita coisa. Nós não temos como fugir dele, porque olha o título ali, do Gálatas 5. Lá embaixo, as obras da carne e os frutos do Espírito. Tem como fugir dele? Não tem. Verso 22 ao 25. Até o 23. Verso 22 e verso 23. O 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, olha aqui uma coisa, é um fruto. Mas desse fruto, ó, não tá no plural. Olha, vocês dê frutos. Você vai dar um fruto da paciência. Você vai ser uma pessoa bondosa, mas você não vai ter paz. Você vai ter bondade, mas você não vai ter alegria na salvação. Você
daquele jeito, irmã. O fruto é uma coisa que vem do Espírito, porém ele demonstra o caráter de Deus. Então, a diferença é que é um único fruto, mas as virtudes são várias que eu tenho que mostrar desse Cristo que está em mim. Sim. Então, essa é a diferença. O fruto eu não posso escolher. Ah, mas eu sou pacienciosa. Mas eu, na hora de ter domínio próprio, eu não falo por mim. Já não é esse pensamento. Dos dons eu posso ficar em paz, que aquilo que Deus me deu, servir, né? Tudo bem eu ter o dom de uma coisa, o outro ter outra. Da questão do serviço para Deus. Nem todo mundo vai ter dom de profetizar, nem todo mundo vai ter de curar, nem todo mundo vai ter de interpretar, de línguas, tá? Porém, o fruto, a gente tem que demonstrar tudo que vem desse Jesus Cristo. A gente tem que demonstrar todos os frutos nessa transformação, nesse nascer de novo que Deus fez da gente. Então, essa é basicamente a diferença quando a gente fala de dons e fruto. Fruto é eu mostrar o caráter de Deus, é eu mostrar o meu caráter transformado. Dom é a minha capacidade que Deus me capacitou para servir aqui na Terra, a sua igreja, a Ele, as pessoas. Agregando conhecimento importante esse, irmã. Muito importante, com toda certeza. Ainda estamos no verso 2. Agora acho que deslancha um pouco, porque nesses verso 1 e 2 tem muito aprendizado, muita coisa a ser falada. E se quiser, poderia falar mais ainda, né, irmão? Um dia a gente fizer aqui o estudo do Gálatas, que a gente fala tanto, a gente tem que descrever, ó, como praticar, o que é cada um desses frutos. Ainda teria muito para falar se a gente quisesse Eu aqui. acho muito bonito em Libras o fruto do Espírito. Porque ele vai aliando com praticamente é um sinal só, mas ele é muito bonito. Olha esse. Esse é o sinal de Espírito Santo. Só que aí o Espírito Santo veio, fez morada em mim, e aí ele desce e ele criou em mim, ó, o fruto. Ai, que Ó, lindo! eu acho lindo o fruto do Não, e não Espírito. resumiu o que a gente acabou de falar aqui? Sim, Não resumiu? É isso! resumiu, total. É a mesma coisa, né? Igual fala aqui, acho que não falou ainda da seiva, né? O que é essa seiva, né, irmã? Assim como a seiva, ela vai lá, percorre toda a videira. A gente canta isso daqui, eu amo o hino 399, é difícil de interpretar, né? Nossa. É porque você tem que colocar toda essa Mas é história gostoso, bíblica. depois que você tem, ele é gostoso interpretar. Depois eu peguei o jeito, eu tenho agora eu gosto. É, Mas é assim, irmã, olha, a seiva, ela não percorre toda a videira? O que é a seiva? O que é o óleo lá do o símbolo do Espírito Santo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo alimenta os ramos. O Espírito Santo, Cristo é a videira, o Espírito Santo flui de Cristo e o quê? O que permanece nele vai produzindo, essa seiva vai produzindo o quê? Fruto. Nós somos moradas do Espírito Santo, né? Então, podemos, né, imaginar o Espírito Santo essa seiva. Então, é muito lindo, porque tudo que a gente está falando aqui condiz com tudo que a gente fala da própria Bíblia. Sempre que a gente fala do Espírito Santo, quando fala nós somos templos do Espírito Santo, tudo está dizendo a mesma coisa. Não é nada novo. Aqui só está a comparação com a videira, com as instruções de Jesus aos discípulos, a mim e a você. Então, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como entender isso? Irmã, deixo para você. Vai na concordância, tá lá o número 2, a irmã já explica como ver concordância. número 2, no versinho 3, ele está entre a palavra vós e a palavra já. Descendo lá no rodapé da Bíblia, na primeira coluna, você vem ali, desce, tem que achar o capítulo 15. Então, se tiver um outro capítulo em negrito ali, você tem que achar o 15. Vamos achar o 15 agora aqui. Aqui tá o númerozinho 2, tá Efésios 5, 26 e 1 a Pedro 1, 22. Vamos já ler 1 a Pedro 1, 22? Que já Vamos.
para a gente entender esse versinho, porque esse versinho é difícil de entender, né? Jesus pega e fala assim: olha, aquele que está dando fruto, meu pai vem e limpa para que dê mais fruto. Ó, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, assim, a gente já entende, né? A pessoa vê a palavra, tá dando fruto, quem obedece, as novas palavras vão dar mais frutos. Só vamos ler 1 Pedro 1:22 que a gente entende melhor. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A concordância nos levou ao quê? O que purifica a alma? O que limpa, né? O que faz aí a poda? A obediência à verdade. Então, ó, vocês aqui estão ouvindo a verdade, vão me obedecer e vão dar mais frutos. Para quê? Para caridade fraternal, olha, não fingida. Ainda fala, a gente fala, nossa, você tem caridade? Deus fala ainda, mas é não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha que verso, irmã. É caridade fraternal, mas é não fingida. Amai-vos uns aos outros? Ah, não, aqui tá falando que é ardentemente. E tudo isso que eu tô falando ainda é de coração puro. Lindo, né? Então, isso é aqui um exemplo para a gente entender ainda com mais profundidade esse verso 3. E é assim que finaliza esse capítulo até, porque no verso 18, hoje a gente vai estudar até o verso 17, porque no 18, a nossa Bíblia aqui não está com um novo título. Porém, é um outro título. Que é os discípulos e o mundo. É uma outra instrução aos discípulos de um outro assunto. Então, a gente vai estudar hoje o assunto da videira, que vai até o verso 17. E como é que termina o 17? Com o mesmo que Pedro falou. Uma das maneiras de dar fruto é o quê? Ó, última frase. Isso eu vos mando. De tudo isso que eu falei, amo uns aos outros. Isso é o fruto. Verso 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estivereis em mim. Esse verso é facílimo, é só entender da plantação da videira. É bem óbvio, né? Esse aqui está um exemplo exato da plantação da videira. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira, e vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim, pode ter certeza. Se não está igual a gente leu lá no Antigo Testamento, né? As varas vão lá em videira estranha, vai dar fruto para si próprio, vai dar fruto amargo, que não serve para nada. É fruto, tem que ser fruto bom. Ah, esse dá muito fruto. Porque sem estar em mim, nada vocês podem fazer. Como já se viu lá. Fruto de si próprio. É o que fruto de si próprio? É fazer o que o povo de Israel fazia, que a gente leu. Por isso que é importante ler, que a gente entende melhor. Faziam estátuas, monumentos para adorar. Adorar o quê? A si próprio. Quem não está em Cristo, a idolatria é sempre de si mesmo. Então, nada vocês podem fazer. Que de si mesmo, uma hora esse fruto fica amargo. Fica amargo, muito amargo. Não serve para nada. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Assim como também lemos naqueles capítulos. Aqui já veio o lavrador, né? As varas já foram cortadas, não estavam nele, mas já foram cortadas. Será lançado fora, como vara, e secará. Então, aqui já está escrito, né? Não tem muito a ser explicado. Parece até que está em forma de metáfora, mas infelizmente não está.
Parece uma metáfora, né? Mas é um tipo de metáfora, mas é uma metáfora muito verdadeira. Verso 7. Por isso que é bom a gente analisar, né? Quem sou eu nessa videira de Cristo? A cada dia mais eu tô pedindo para que Deus me limpe, mas que eu continue enxertada. Que apare as minhas arestas, que me ensine dia a dia, que transforme o meu ser, que eu vou aprendendo dia a dia. Essa é a beleza de estarmos vivos. Nós podemos ser moldados o tempo todo pela palavra dele. Por quê? Quem já não está mais errante, quem já não está mais, Senhor, eu preciso me enquadrar nos frutos do Espírito, eu desejo tanto, né? Quem já não está mais ali nisso já não vive mais. Já não está mais aqui. Sim, sim. E pode ter certeza, irmã, agora com essa oração que a irmã faz, né, de sempre estar dando fruto, sendo limpa e podada, na poda a irmã tem a certeza agora que Deus está bem juntinho da irmã. É porque ele está muito feliz. Ai, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. No verso 16 desse mesmo capítulo, irmã, ele vai falar algo bem parecido. Ó, vocês não escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós. Os nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que meu nome pedirdes ao Pai vô-lo conceda. Então, esse verso 7 está dizendo praticamente o mesmo final do verso 16 do nosso estudo. Você está em mim, e vocês, as minhas palavras estão em vocês. Vocês estão em obediência. Eu falo, vocês obedecem, vão se transformando e vai podando e dá fruto. Mas daí durante aquele fruto veio coisa para ser podada, para ser limpada e vai de novo e eu aguento a poda e vou lá e dou fruto. Olha lá o que está dizendo aqui, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vamos lá no verso 16, para não falar de novo, que o verso 16 tem mais coisas agregadas, a gente entende melhor. E vamos lá. E o que acontece? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês dê muito fruto. E assim vocês serão os meus discípulos. Isso é a coisa mais linda, né? Quem poda e a pessoa continua dando fruto, quem é glorificado? Quem podou foi na hora certa. Olha só. Ele é perfeito. Esse cuidador sabe a hora certa de podar, o jeito certo, o que tem que limpar. Ele vai ser glorificado porque ele faz tudo para o bem daqueles que o amam, que estão nele, por amor. Então, o Pai é glorificado e também que deis muito frutos. Por quê? Ele é glorificado porque o fruto é por causa dele. Se ele não viesse e me podasse, a árvore continua dando fruto, irmã, sem cuidado, sem poda, sem limpeza. Quem é glorificado? Eu que dei o fruto ou quem veio fazer o que tem que fazer? O lavrador, né? O lavrador, a glória do lavrador, né? Não vai ser minha. Então, a glória é do Pai. Por quê? Vocês deu muito fruto, a glória é dele. Porque vocês tendo aí tudo que vocês andando como querem, os frutos seriam amargos, ele é o suporte, ele sustenta vocês, ele cuida, a glória é dele. E assim sereis os meus discípulos, assim vocês estarão comigo, né? Serão as minhas varas, serão aqueles que me seguem. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Esse verso
É tão profundo. Tem coisas na Bíblia que eu acho assim tão profundo que eu aqui, além de profundo, é lindo. Eu imagina uma frase dessa vindo da pessoa que sabe, Jesus já sabia que, ó, um dia a mais ele estaria sendo entregue para morrer por esses que ele estava instruindo. Então, olha, o Pai me ama. Eu amo vocês. Permaneçam no meu amor. Eu amo vocês. O lavrador, permaneçam em mim. Que ato de, né, irmã, de... É difícil até às vezes aqui no mundo, né, a gente falar assim, olha, eu amo, não saia do meu amor. É muito lindo, é muito lindo, é muito afetuoso esse verso. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então aqui ele fala, ó, permaneça no meu amor. Mas como é que a gente permanece nesse amor? Ah, quem eu amo, eu obedeço, sei, ainda mais ele que é santo. Eu sei, ele é Deus. Se eu não obedeço, eu não amo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente melhor isso daí. Mas aqui, irmã, ele está dizendo assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Do mesmo modo que eu guardo os mandamentos do meu Pai e eu permaneço no seu amor. Vamos lembrar um pouquinho o que seriam esses mandamentos do Pai para Cristo? Eu ouvi aqui algumas partes em que Cristo é tão bonito, irmã, em que ele obedeceu ao Pai. Só para a gente assim ampliar nossa mente quando ele fala, olha, eu amo tanto o Pai. E vamos ver o amor dele para o Pai e ao que Cristo vai fazer. Vamos ver o grau desse amor de Cristo pelo Pai. Ó, Jesus disse, né, então, que ele guarda os mandamentos do Pai. Ah, Jesus, irmã, ele faz a vontade do Pai, com certeza. Jesus veio aqui para cumprir a vontade de Deus em tudo. Em João 6,38, ele fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, por amor a ele. Isso é viver em obediência total, em santidade. Ele viveu essa submissão até o último suspiro, né, irmã? Até o último suspiro, ele viveu essa submissão. Olha aqui, a gente vai ler no verso 15 e 13, a gente vai explicar melhor. Jesus fala pra gente maior mandamento. A gente já fez até podcast, né? O maior mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus falou que é o que a gente tem que fazer. E Jesus, como demonstrou isso, hein, irmã? Amar a Deus, ele só saiu da sua glória, se esvaziou da sua divinidade. Dá um outro podcast. Só da gente falar como ele amou a Deus sobre ele mesmo, sobre dar um podcast gigante e maravilhoso de fazer. Porém, vamos ver aqui um exemplo de como Jesus Cristo amou o próximo. Está aqui no nosso próprio capítulo, João 15, 13. João 15, verso 13, que a gente vai chegar. Olha o que ele fala aqui. O que ele fez para o próximo? Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus cumpriu mais do que todos o próprio mandamento dele. Ele anunciou e cumpriu a missão do Pai. Né? O Pai deu a Jesus o mandamento de dar a vida eterna para todos aqueles que nele crescem, correto? E também ele recebeu um mandamento específico de dar a própria vida e retomá-la. Em João 10, 18, Jesus fala assim: ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Ao que ele está obedecendo ao Pai. Então, ele veio e cumpriu a missão. Então, ele está cumprindo, igual ele falou aqui, os mandamentos do Pai. E a gente aqui descobre ainda mais esse que a gente está estudando. Por amor ao Pai. Por amor. E ele falava tudo que o Pai mandava. Ele sempre dizia
João 12, 49 e 50, porque eu não tenho falado por mim mesmo, não. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito tudo o que dizer e anunciar. Portanto, o que eu digo, eu falo do Pai que me tem dito. Então, Jesus, ao Pai, obedeceu em tudo. Ele amou a Deus e as pessoas sobre qualquer ser humano que já viveu nessa terra. Ele anunciou a verdade do Pai. Ele entregou a vida até a vida e morreu em obediência ao Pai. Ele cumpriu a missão de salvar eu e você. E ele fala também para guardar os mandamentos dele, né? A gente fica. Quando fala em mandamentos, a gente lembra muito do Antigo Testamento, né? Sim. Quais são esses mandamentos de Jesus que, por amor, igual ele fez tudo por amor ao Pai, ele obedeceu, cumpriu os mandamentos do Pai? O que eu vou ver aqui da gente guardar os mandamentos de Jesus? Vamos ver alguns, irmã. Jesus mandou a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Isso a gente sabe. É só alguns. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso Jesus resumiu a lei e os profetas nesses 2 mandamentos. Está lá o podcast, explicado certinho. Ele também deixa aqui em João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei a vós. Esse vai além de amar como a si mesmo. Por quê? Pede para amar como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? De forma sacrificial. Aqui vai muito para pensar, né? Ele já tinha dado, mas aqui para os discípulos, ele dá um mandamento ainda mais profundo do que aquele. Não é que é mais, ele explica melhor, não é que ele muda, ele não muda. Ele explica melhor como é que esse amor uns aos outros é só me dar bem, é só suportar, é só a gente viver em harmonia. Tem tanta análise que nós precisamos fazer. Sim, sim, sim. É o reconhecer. Aqui a gente pincela, né, irmã? Mas o que precisa é exatamente isso. Olhar para si. Sim. Né? Reconhecer, será que eu estou fazendo certo? Por mais que às vezes eu tenho a certeza que eu estou indo no caminho certo, fazendo tudo certo, eu me pego errante. É todos, irmã, todos. É por isso que tem a poda. A gente É, dá fruto e tem azeite, é por isso que tem a limpeza. E daí dá mais fruto, fique em paz. dá mais fruto. O perfeito é só Deus. Aqui a gente tá no mundo para aprender mesmo. Então, mais uma pinceladinha. E tem várias instruções ainda de Jesus que a gente viu aí durante a vida dele. Perdoar sempre, em Mateus 18. Fazer discípulos em todas as nações. A gente conseguir fazer, não precisa nem todas as nações, né? A gente consegue aqui. Será que a gente está fazendo discípulos, mostrando, igual a gente já viu aqui, dos frutos? O fruto é fazer discípulo. Se eu mostro que eu tô nele e dou meus frutos, é uma forma de fazer discípulo. Eu tô mostrando o Cristo que eu sirvo, né? Tá em Mateus 28. O que Deus mandou, Cristo mandou também? Nossa, buscar primeiro o reino de Deus. Tá em Mateus 6. Será que eu busco primeiro o reino de Deus? Orar sem cessar e vigiar. Mateus 26. Oro sem cessar, vigio sempre. Qualquer coisa que eu vejo, né? Eu penso primeiro, vou orar. Às vezes a gente acha que é coisa da vida. Vigiar sempre. Orar. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E aqui vai outro podcast. Mateus 16. Ser luz e sal do mundo. Quantos mandamentos de Jesus, né? Que a gente lê aqui, a gente dá uma relembrada do que ele falou. Então, agora que abriu um pouco a mente, dá para entender melhor esse verso 10. Vamos ler de novo, agora com o entendimento que a gente já explicou. Se guardardes os meus mandamentos, olha tudo isso que a gente acabou de ler aqui. É tudo isso. Se vocês guardarem os meus mandamentos, é tudo isso que a gente acabou de ler. E mais, com certeza.
porque aqui é só um resuminho. Vocês permanecem no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Acabamos de ver o amor sacrificial de Jesus pelos outros por causa do Pai. E permaneço no seu amor. Deus é amor, né, irmã? Todo no amor dele, do Pai. Agora, esse versinho ficou bem mais entendível, né? Muito mais claro, com toda certeza. Verso 11: Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A nossa Bíblia coloca gozo, mas essa palavra é alegria, né? Então, olha, eu estou dizendo tudo isso, para que eu acabei de dizer tudo isso? Porque os discípulos entendiam, irmã. Isso que eu acabei de explicar, a gente tem que ter em mente que os discípulos estavam com Jesus e Jesus só estava aqui. Olha, sabe tudo que eu falei? Os meus mandamentos, os discípulos estavam lá para isso, para aprender do mestre. Então a mente dele estava muito mais apta para entender o que Jesus tinha acabado de dizer nesse verso 10. Né? Muito mais claro, porque eles estavam dia a dia para isso, para aprender dos mandamentos de Jesus. Então, para eles ficou claro. Então, logo que os discípulos veem isso, eles, olha que lindo que Jesus disse. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Que vocês permaneçam no meu amor, porque isso tudo que eu estou dizendo é porque é amor. Qualquer uma dessas coisas que eu li é o quê, irmã? Amor. Amor. É amor. Amor, ó, de forma relacional, de vivência. E eu só estou dizendo isso por quê? Porque a minha alegria de estar no amor do Pai, de obedecer o Pai, a minha alegria fica em vocês. E o meu gosto, e a alegria de vocês seja completa. Porque viver nisso daí é uma alegria, é o fruto do Espírito, né? É o gozo que está lá no Gálatas, que a gente viu, a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus, a alegria de no futuro a gente ter a esperança que ele está prometendo aqui para os discípulos. Verso 12. O meu mandamento é esse. De novo, e de novo ele fala: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De novo ele fala o que ele ampliou lá. Como eu vos amei, de forma sacrificial. Os discípulos até então não entendiam, né? Mas o sacrifício de Jesus foi desde quando ele deixou toda a sua glória e veio nascer numa manjedoura. Ali já começa o amor sacrificial de Cristo por nós. E 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Por quê? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmã, isso aqui já é lindo, né? Amigos. Mas Jesus era um mestre. Lá naquela época, irmã, um rabi, um mestre que tinha discípulos, eles eram conhecidos, os seus discípulos, como amigos do mestre? Não, 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 não. Eles eram conhecidos, irmã, era servo. A palavra era servo daquele rabi, daquele mestre. E às vezes até escravo, porque o discípulo tinha que obedecer não somente da lei, mas dos caprichos, porque o mestre deles não era santo, era pessoa cheia de vaidade. Então, Jesus falar isso para eles, que eles estavam ali como discípulos, e Jesus como mestre, como rabi, tendo seus discípulos, irmã falar que, olha, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu mando, isso era muito diferente da ideia para a época. Era muito diferente. E olha só que interessante. Deus chamou de amigo, só para a gente entender o que significa esse amigo de Deus. Olha a diferença que é eu e você que temos como promessa que Jesus vai nos considerar amigos na eternidade. Então, o que isso significa? Vamos ver um exemplo quando Deus chamou Moisés de amigo, em Êxodo 33, verso 11.
33, 11. Achou aí ou quer que eu leio aqui? Pode ler, mãe. Eu já achei, mas pode ler. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Ah, a promessa que a gente tem. Aquele hino 248 maravilhoso. Aquela sinalização linda. É o Deus que qualquer outros deuses. Isso daqui, irmã, já é uma coisa. Essa fala, ó. E Moisés falava com o Senhor. E o Senhor falava com Moisés. Como? Cara a cara. Olha a esperança que a gente tem sendo amigo. Por quê? É como qualquer um fala com seu amigo. Né? Ó, que Um lindo! dia, irmã, olha a esperança. A gente vai ter a esperança de face a face estar na presença desse Cristo que a gente está falando hoje. Porque a gente vai ser considerado amigo, não serve. Quem é amigo, ó, conversa face a face. É Como a gente fala íntimo, disso, né? né? É íntimo, sente o cheiro Sim, do sim. perfume, sente a Olha, mão. é essa a nossa esperança, irmã. Não é aqueles deuses distantes que o povo conhecia, sabe? Naquela época, os deuses gregos, que era distante, não estava nem aí, tinha que fazer sacrifício para aplacar a ira só. Os deuses não. Não, o nosso Deus aqui está falando que de amigo, aqui falou. Por que Cristo está falando? Vocês serão meus amigos. Uma das coisas que a gente vê aqui, ó, com vocês, eu não tenho distância, não é igual os reis da terra. Igual lá no livro de Esther, você lembra? Olha para falar com o rei, e se aparecer sem avisar, já morre. O nosso rei dos reis nos promete falar face a face. Por quê? Porque eu te considero amigo. Vamos ver em Tiago 2,23. Tiago falando sobre a amizade quando Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Abraão de amigo lá em 2 Crônicas 27, tem Isaías 41:8, mas vamos ler esses dois. Tiago 2,23. Tiago 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Ah, irmã, é o que a gente está acabando de ler. Aquele que crê, ficar em mim, me obedecer, Deus mandou Abraão, né? Naquela história como Isaac foi lá e foi feito, é considerado amigo de Deus aquele que obedece a Deus. Então foi imputado justiça e foi chamado amigo de Deus, igual aqui o próprio Deus Jesus está chamando os seus discípulos. Discípulos, a gente pode chamar eu e você. Um dia o veremos face a face. A gente sempre canta, mas a gente nunca imagina. É por quê? Porque somos considerados não servos, mas amigos. Verso 15. E ele continua. Já vós. É o que eu acabei de explicar. Não vou chamar vocês de servos mais não. Acabou. Porque o servo, sabe qual é a diferença? Um servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Não dá satisfação, não. Quê? O mestre dá satisfação pro discípulo, né? Orientar tanto que ele está orientando, falando o que ele vai fazer. Olha, eu vou sair, mas fique em paz. Olha quanto cuidado, né? Lá no 14, no capítulo 14 anterior a esse. Isso não é coisa de mestre lá que eles conheciam, não, irmã. Isso é coisa de amigo. Sabe por quê? Olha aqui, olha, eu tô dando instrução, ó. A gente já tá aqui. Ó, isso porque eu vou embora. Isso é cuidado. Isso eu tô preocupado com vocês, com a vida de vocês, né? O servo não sabe o que vai fazer o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, eu faço vocês conhecer, com vocês eu não escondo nada. Eu sou verdadeira, eu sou claro, né? O que o pai fala, eu tô aqui falando para vocês. E olha, no verso 16, não, ó, vocês não escolheram a mim, não, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para
Para quê? Ele fala de novo, para que vocês vão e dê fruto, e o que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vou-lo conceda. Ah, tem coisa para a gente ver bastante aqui. Vamos entender esse verso. Eu não escolhi a vós, mas eu vos escolhi. Irmã, vamos ler 1 João 4, verso 10? 1 João 4, verso 10. Eu tenho uma outra anotação aqui. Vamos ver que as duas clareiam muito esse versículo. 1 João 4, verso 10. Encontrei. Olha só. Nisso está a caridade. Não em que nós tenhamos amados a Deus. Nisso está o amor. Mas é porque nós amamos a Deus? Mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisso está o amor. Nós sabemos que que Deus nos amou primeiro, entendermos esse amor e por causa disso, ele me amou sem eu merecer nada. Ele me perdoou tanto, eu consegui transferir esse amor. Então é isso que está dizendo aqui, olha. Não vos escolhestes a mim. Porque antes eu tive que amar vocês. Para vocês agora eu estar ensinando tudo que a gente... Ele está resumindo o que a gente acabou de estudar, irmã. Ele está resumindo. E eu chamei vocês pelo nome. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu os nomeei. Para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vamos na concordância, numerinho 16 que está aqui no verso, nos leva a Mateus 28, 19. Porque a gente acabou de ler aqui, né? Olha, eu amei vocês primeiro, eu os nomeei para estar comigo, e eu nomeei para quê? Para que vocês vades e deis fruto e que o fruto permaneça. A concordância bíblica nos leva a Mateus 28, 19. Só está dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide, e o fruto permaneça. Ide, batize, ide, pregue. Isso era para os discípulos, era um dos mandamentos de Jesus para eles e é para nós também, né? Mas era um dos mandamentos, fazer discípulos de todas as nações. Eles obedecendo, isso daqui já está dizendo, ó, eu nomeei para que dê fruto. O fruto é o quê? Ide, já é fruto. Ide é obedecer a Deus por amor a Ele, ao Evangelho, a fim de que o seu fruto permaneça e vai nascer mais galinho, né, irmã? Tem ainda o estudo da vide que um galho, enxerto do galho, é o exemplo do evangelizar, de fazer novos discípulos. E a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Ah, irmã, esse aqui, muita gente assim para fazer frase bonita. Vamos pensar numa outra frase bonita para a gente entender essa melhor. Aqui ele está dizendo que tudo que a gente pedir ao Pai, ele vô conceda. Mas ele acabou de dizer aqui, né? Por amor, eu vos escolhi, nos nomeei. E a fim de que tudo que pelo nome pedirdes, ele vos conceda. Será que a gente pedir em nome de Jesus, igual eu termino, irmã, eu peço em nome de Jesus. Mas o que eu penso sobre isso? O que a gente não pode pensar sobre isso é que é uma fórmula mágica. Não. O próprio Pai Nosso fala, seja feita a sua vontade. Então, eu adicionando essa palavra, não é o abracadabra. É o entendimento que a gente precisa ter. Não é amuleto da sorte, não é senha de acesso, não é, ó Deus, deu uma carteira em nome de Jesus. A minha vontade.
Não, a gente está na videira, a gente é galho, a gente recebe a seiva do Espírito Santo, a gente tem que estar alinhada à vontade de Jesus Cristo. É óbvio que se a minha vontade for a dele para a minha vida e eu ainda tenho esse privilégio de ter o discernimento, de saber quem é ele, o que ele quer para a minha vida, estar em comunhão com ele e entender e eu pedir que a vontade dele de profundo e sincero coração seja feita na minha vida, aí Deus atende. Mas tem algum problema? Não, eu continuo falando, mas depende do meu entendimento. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Tem, em 2 Coríntios 5, 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos ler esse versinho? Só por eu nem ia ler, mas é bom a gente ler. Porque é o exemplo que a gente vai dar. 2 Coríntios 5, 20. Até porque vale muito a pena ler essas cartas de Paulo, porque nós temos o entendimento todo momento. Sim! Ah, eu já achei, irmã. Ó, aqui em 2 Coríntios 5:20 fala de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que ele reconcilie com Deus. Aqui está falando sobre o evangelizar. Porém, na questão aqui de orar, é a mesma coisa. Em nome de Jesus, é igual a gente chega, por exemplo, para uma pessoa, olha, eu estou aqui em nome de alguma pessoa. O embaixador, ele fala em nome de um país, mas ele não vai dar a sua opinião, ele vem em nome da pessoa que enviou ele. Sim. É a vontade da pessoa. Da mesma forma, a gente vai falar para Jesus, olha, agimos como seus embaixadores, porque aqui está dizendo, nós somos embaixadores de Cristo. Nós fazemos a sua vontade. O ide é a vontade de Deus, amar uns aos outros é a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é a vontade dele. Então, tudo na nossa vida é a vontade dele. Primeiro o reino dos céus e as demais coisas é a vontade dele. Até porque não teria lógica. A gente não pode pegar um versinho e jogar toda a Bíblia fora e falar, não, agora é um amuleto da sorte. Eu peço em nome de Jesus, vai acontecer a minha vontade. Aí já está errado. Esse pensamento já está errado. Então, antes, a gente precisa mudar a nossa compreensão e a gente pode falar a mesma coisa. O importante é o que está dentro do nosso coração. Vou dar um exemplo, irmã, de outra frase que é muito falada. E tem carro, e tem chaveiro. É uma frase que está em Filipenses 4, verso 15. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, é o mesmo viés de entendimento que dá nisso daqui. Porque as pessoas falam, a minha vontade, eu tudo posso. Ah, eu quero, eu tudo posso. Eu tudo posso, porque Deus está me fortalecendo. Ah, eu quero, Deus está me fortalecendo. Isso é o evangelho. É que Pro homem, né? Pro homem. Então, mas é muito complicado, porque todo o servo de Deus, ele tem a palavra dele para se pautar. Só que o que acontece muitas vezes? Pelo desejo da carne, procura-se muito esse evangelho açucarado, que é tudo para a minha carne, tudo para o meu ego, tudo para mim, tudo para mim. E muitas vezes Deus vai ficando, muitas dessas vezes, Deus fica em segundo plano. Porque aí eu tirarei da Bíblia o que é essencial para a minha vida hoje. E Deus, ó, deixa aí um pouquinho, tá? Eu farei na minha vida hoje. Então é muito simples pegar um texto fora do contexto. Por quê? Porque daí é um pretexto para fazer o que quiser. Exato. E a irmã falou, isso daí mesmo, irmã. Esse negócio que a irmã falou, evangelho açucarado, é uma teologia crescente. Tem pregadores aí, ó, cobrando muito caro, lotando estádio, porque pessoas querem ouvir evangelho açucarado. Não vou falar nome aqui, mas até aqui na minha cidade está vendendo ingresso. E o ingresso é caro, eu acho que é uns 300 e poucos reais para ouvir evangelho açucarado. Se for já aí, Ele vai dizer isso, ó, tudo vocês podem. Ah, só Deus não vai deixar você sentir vontade se não for da vontade dele. É o tipo de coisa que eu falar? Sim. Só que se a gente só lê, as pessoas colam na frase tudo posso daquele que me fortalece, né? Mas vamos ler certinho, Filipenses 4,
4 começa do 13 e vai até o 15. Vou ler a partir do 13, irmã. Ah, não, perdão. Termina no 13, perdão. Que é o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse verso é o preferido de muita gente hoje em dia. Porém, a gente tem que ler os 2 versinhos para trás para entender o que ele tudo pode. Olha, verso 11. Paulo dizendo: eu não digo isto porque eu estou com necessidade, não. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Não estou dizendo nada, eu já aprendi. Tá aprendido, estou contente com o que eu tenho. Ó, eu sei estar abatido. Eu também, eu sei ter abundância, eu também sei. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Deus já me ensinou, já me podou, já me limpou, ele já me deu tudo para eu passar. E tanto na fartura, como eu também tendo fome, tanto na abundância, tanto quando eu tô aqui padecendo necessidade. Eu posso tudo isso daí. Porque Deus está me fortalecendo na abundância, na fome, tá na fartura, tá na necessidade. Deus fortalece você para tudo isso. Não é, ai, o que eu tenho vontade, eu posso tudo, porque não é isso. É falar justamente que na época da poda, Deus está te fortalecendo e você vai aguentar. É isso que tá falando. E a mesma coisa na questão aqui, né? Tudo que pedirdes em meu nome, ele vai conceder. Obviamente, não é das várias coisas que fala aqui na Bíblia que o nosso coração é enganoso, nossas vontades são inclinadas para o pecado, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que pedir comunhão e Deus me alinha à vontade de Jesus. E nisso, olha como cresce o nosso entendimento quando a gente pede em nome de Jesus. Quando daí a gente pesa, né? Nossa, eu estou pedindo para Deus em nome de quem me enviou aqui. Eu estou pedindo, Senhor, eu creio que é a vontade de Deus, eu tenho que analisar tanta coisa. Olha como é que eu já amadureci muito, irmã. Na minha oração, só de entender isso, né? Porque eu vou ter que examinar os motivos. Será se o motivo do que eu estou pedindo aqui está glorificando a Deus, está alinhado com o caráter de Cristo, né? Eu tenho que conhecer a palavra, que quanto mais eu conheço, né, Jesus através Jesus, tudo que ele ensinou, a vontade, o caráter dele. Será se eu estou pedindo, né, tem a ver com a vontade de Jesus, de Cristo? E faz a gente, daí, irmã, a gente entendendo bem, até a confiança da oração da gente cresce. Cresce porque a gente sente que, se a gente analisar, se a gente meditar mesmo e fizer realmente, com verdade, né? Nossa, eu tô aqui pesando o meu pedido. E se eu não peço, eu falo, seja feita a sua vontade. Deus já me deu o Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Faz a gente orar daí até com mais fé. Se a gente de sincero coração achar que está alinhado com a vontade de Deus, né? De Cristo, a gente está naquela comunhão. E é isso, irmã. É mudar a compreensão torna a oração mais profunda, com certeza, só da gente mudar a mente da gente, né? E que a gente peça, né, que para Deus que a nossa oração seja um reflexo do coração de Deus, da vontade de Deus para nossa vida, né? Sim, todo momento nós estamos aprendendo com a palavra dele. Essa é a verdade. Como Jesus Cristo disse aqui, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, e continuareis sendo limpos. Vocês serão podados para que deem ainda mais frutos. Essa é a verdade da palavra dele. Exato, exato. E aqui, irmã, o último verso, que ele termina falando de novo, porque a gente aprende com Cristo que falar o certo, o correto, nunca é demais para enquanto a gente está aqui nessa terra, né, irmã? Nunca é demais. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quanto ele já falou, e ele termina assim. Esse estudo parece que ia ter pouco a ser falado, né? Mas quanto agregando conhecimento, quanta coisa a falar.
eu acho assim o que é falado nesse capítulo, nesse pequeno trecho de 17 versículos, que parece, Jesus está falando da videira verdadeira. Quantos debates teológicos tem sobre ele e como ele, se a gente entender, a gente não cai em várias doutrinas que não é a de Cristo, né? Sim. Porque muito se bate nessa questão de que não é a placa da igreja, não é a placa da igreja. Nós sabemos, Jesus Cristo é a videira verdadeira, nós somos todos enxertados nele ali. Porém, nós temos que analisar, a Bíblia ainda está aqui conosco. Nós ainda temos essa liberdade. Chegará o dia que ela será tirada de nós. Um dia a porta da graça se fecha, mas por enquanto ela está aqui. Só vai por outros caminhos, só se perde quem não lê, quem não medita na palavra dele, que também não está fazendo a vontade dele. Por quê? O que, que Jesus diz? Errais por não examinar as escrituras. De quanta coisa a gente se livra, né? Às vezes a gente vê um evangelho açucarado, pede em nome de Jesus, e sem entender o que realmente a palavra está dizendo, quanto você perde de meditar na vontade de Deus. Olha a vontade, porque só de você querer estar alinhado à vontade dele, só de você ter esse sentimento, quanto você já cresceu e realmente no que ele mandou para ser essa vara que não vai ser cortada. Não vai ser Sim. cortada. E Essa não vara será jogada no da fogo. vontade dele, para estar alinhado, já é uma vara que não vai ser cortada. O mínimo, né, irmã? Você já concorda que o mínimo é tudo? Que a gente acabou de falar assim, numa frasinha só. Então, assim, a gente é complicado. E a gente fala, nossa, Deus mandou coisas simples, alinhar a vontade dele. E só de você querer saber a vontade dele para sua oração, você já vai ser, não vai ser vara que vai ser cortada. Não vai ser, tá falando, tá escrito. É óbvio que não vai ser. Então é muito importante a gente, né, realmente, o que eles falou, porque se você conhecer, a gente já sabe que vara que a gente é na videira de Cristo. A gente já Sim, sabe qual que a gente é. sim. Tá doendo, Senhor, mas pode limpar. Eu quero dar mais fruto. Exato. Ai, Deus abençoe, irmã, por esse estudo. Amém. Deus abençoe e com a graça de Deus estaremos aqui para o próximo, com a sua ajuda sempre. Com Deus certeza. abençoe. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Finalizamos aqui mais um podcast.